Ok, boa noite novamente. Boa noite. Boa Eu noite. quero dizer que tem sido um prazer estar com vocês toda sexta-feira durante este módulo e dizer desde já que nós tentamos trazer a, as coisas principais para um módulo que não foi tão grande, né, de 8 aulas. Vocês sabem que a língua portuguesa é extensa, né? Mas em 8 aulas nós tentamos trazer aquilo que seria talvez mais interessante e imediato para vocês, né? Então, na aula de hoje, nós queremos fechar este módulo com acentuação gráfica, porque julgamos importante relembrar, porque elas causam muita diferença, né, em determinadas palavras, no entendimento das palavras também, certo? Então, tem sido um prazer realmente estar com vocês. E numa próxima oportunidade, a gente vai ampliando essa apostila, de repente, ou criando outro módulo, conforme houver tempo e disponibilidade na grade também, certo? Bom, quando nós falamos de acentuação gráfica, nós falamos da finalidade de registrar o timbre aberto ou fechado de determinadas vogais. A nossa língua portuguesa tem 5 vogais, mas tem 7 sons para cada uma delas, né? Porque quando chega o A, nós temos o A, né? Temos o E aberto, o E fechado, né? O O, temos o O fechado. Então, nós temos que registrar quando o timbre é aberto ou fechado em determinadas palavras. E também a posição do acento tônico em determinadas palavras. Quando se fala em acento tônico, estamos falando de sílaba tônica. Então, voltando lá para o nosso ensino fundamental, desculpa, a garganta está meio hoje, a gente lembra que estudou sílaba tônica, né? O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força em determinada palavra, né? Algumas a gente consegue perceber facilmente, mas outras não. Por exemplo, a palavra gráfica, a gente percebe logo que a sílaba mais forte é gra, né? Gráfica. Mas como eu reconheço, se não tiver acentuação na palavra, como é que eu reconheço qual é a sílaba mais forte? Em geral, os alunos perguntam assim, mas eu tenho dificuldade de achar a sílaba tônica. Você tenta pronunciar a palavra enfatizando cada sílaba. Por exemplo, a palavra gráfica tem 3 sílabas, né? Gráfica. Se eu der ênfase na última sílaba, que é K, eu vou ficar com graficar. E a palavra é graficar? Não. Se eu der ênfase na penúltima sílaba, que é fi, eu vou ficar com grafica. Não é grafica. Mas se eu der ênfase na antepenúltima, que é gra, eu vou ter a pronúncia correta, gráfica. Então, ela é a mais forte e as outras soam mais suave, né? Gráfica. Então, a palavra não é graficar, nem grafica, mas ela é gráfica, tá? Então, quando você tiver dificuldade de verificar a sílaba tônica, faça esse jogo. Pronuncie a palavra enfatizando por vez cada sílaba, que aí você vai reconhecer de fato qual é a sílaba tônica da palavra, tá? Então, a acentuação gráfica ela tem essa finalidade, registrar o timbre aberto ou fechado das palavras, das vogais, ou a posição do acento tônico em determinadas palavras. E aí a gente passa para as regras de acentuação. A primeira regra é dos monossílabos. O que são monossílabos? A palavra
já está dizendo aí, né? Monossílabo quer dizer uma sílaba. Palavras que têm apenas uma sílaba. Nas palavras que têm apenas uma sílaba, acentuam-se os monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. O que quer dizer seguidos ou não de S? Se estiverem ou não no plural. Então, existem monossílabos tônicos e monossílabos átonos, aqueles que não têm tonicidade. Se o monossílabo for tônico, terminando em A, E ou O, eles são acentuados, mesmo que esteja no plural, né? Seguido de S. Aí nós temos exemplo aí. A primeira palavra, pá. Todo mundo conhece, é pá de pedreiro, né? Pá não é formada por uma sílaba, então ela é uma palavra monossílaba, certo? E como ela é um monossílabo tônico terminado em A, ela é acentuada, né? Pá. Da mesma forma, pé. O nosso pé é um monossílabo tônico. E aí ele está no plural. Seja no singular ou no plural, se o monossílabo tônico termina em E, ele é acentuado. Pá, pés. Próximo monossílabo, pó, formado por uma sílaba também, termina em O, portanto, é acentuado. E assim por diante. Chá, termina em A, portanto, é acentuado. Dó, que é a nota musical ou o sentimento, né? Eu tenho dó do fulano. Mês, no caso, como o mês é fechado, ele é tônico, né? Porque ele é pronunciado com força, né? Digamos assim. Então, como ele é fechado, tem um timbre fechado, ele leva o que a gente chama de chapeuzinho, que é o acento circunflexo. Quando o som é aberto, ele leva ao acento agudo, que é o tracinho, né? Então, mês, fé, crês, do verbo crer, né? Eu creio, tu crês, ele crê, tu crês, né? Então, acentuado. Dê o livro para ele, do verbo dar. Então, como é fechado, acento circunflexo. Pôs, do verbo pôr, acento circunflexo, porque o som é fechado, o timbre é fechado. Nó, o nó, eu dei o nó na corda, acentuado. Pronome vós, pronome nós. Então, toda palavra monossílaba, toda palavra que é formada por uma sílaba, terminada em A, E, O, ela é acentuada, seguida ou não de S, tá? Se ela for um monossílabo tônico, certo? Tá ok? Tá entendido? Tudo ok com monossílabo? Relembraram que é monossílabo? Palavra de uma sílaba. Então, ó, não tem erro. Na provinha que teremos, que vai ser colocado aí no site depois, se você estiver com um monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S, acento nele, ok? Tá? Em seguida, vem as palavras oxítonas. Aí eu quero lembrar agora o que são oxítonas, o que são paroxítonas e o que são proparoxítonas. Palavras oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última, certo? Então, toda palavra na nossa língua cuja última sílaba for tônica, for mais forte, ela é uma oxítona. Como é que a gente confere? A gente confere do fim do começo, né? Ou seja, confere a palavra da direita para a esquerda, tá certo? Então, por exemplo, na palavra. Aí vamos ver a regra aí que a gente mostra lá no próprio exemplo.
Quando a palavra é oxítona, ou seja, cuja sílaba tônica é a última, como é a acentuação? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, e também terminadas em e ens. Aí você diz assim, mas qual a diferença da regra anterior? Que não termina em A, E, O também? Sim, mas lá na regra anterior estou falando de monossílabos. Estou falando de palavras que têm apenas uma sílaba, certo? Monossílabos tônicos. Aqui embaixo não, estou falando de palavras oxítonas, ou seja, elas podem ter mais de uma sílaba, mais de duas, três, quatro sílabas, contanto que a última delas seja tônica. Tá? Então, vamos ver o exemplo. Pedir para o Ricardo só subir um pouco mais aí a tela. Tá? Ricardo, isso. Tá. Então, olha só. Vamos ver o exemplo aqui. A primeira palavra é a palavra cajá. Quando eu pronuncio cajá, sem olhar para um livro ou qualquer coisa, cajá. Cá é a primeira sílaba e já é a última, né? Aí eu pronuncio cajá. Eu percebo que a última sílaba é tônica, é mais forte. Cajá. E não caja. Cajá. Então, já é a última sílaba. Se a última sílaba é a mais forte, essa palavra é uma oxítona, certo? Café. Café. Cá é a primeira sílaba, fé é a última sílaba. A palavra não é café, é café. Então, eu percebo que a última sílaba é a mais tônica, é a mais forte. Portanto, café é uma oxítona. A mesma coisa em cipó, alguém. Aí observa a outra palavra. Parabéns. Eu tenho três sílabas aí, né? Pá é a primeira, Ra é a segunda e bens é a última. Então, a última sílaba aí é tônica. Então, parabéns. Não é parabéns, nem parabéns. É parabéns. A última sílaba é acentuada. Portanto, parabéns é uma palavra oxítona. E assim por diante, tá? Então, toda palavra cuja última sílaba é tônica, se ela termina em A, E, O, em e ens, ela é acentuada, mesmo que ela esteja no plural, tá? Aí nós temos um exemplo aí: cajá, cajás, café ou cafés, cipó ou cipós, alguém termina com EM, né? Parabéns termina com ens, portanto é acentuada. Carajás, invés, porém, dominó, maracujá, Belém. Então, todas essas palavras estão dentro desta regra aí. Elas têm a última sílaba tônica e elas terminam em A, E, O, em ou ens, seguidas ou não de S, no singular ou no plural, tá? Alguém tem dúvida do que seja uma palavra oxítona? Deu para entender? Sim. Ok. Então vamos passar adiante. Palavras paroxítonas. Palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, olha só. A oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. A paroxítona, a sílaba tônica já vai ser a penúltima. Certo? São acentuadas as paroxítonas terminadas em I ou is, us, R, L, X, N, ou uns, ou ãos, ou ãs, PS, ou ons. Então, aí é uma coisa assim de decoreba.
tá, gente? E com a prática você decora a terminação, em que elas são acentuadas, tá bom? Aí vamos lá para exemplo. Só subindo um pouco mais aí a tela, por favor, Ricardo, tá? Subindo mais a tela, nós vamos entender agora o que é uma paroxítona. Acho que ele dormiu. A palavra júri. Só um instantinho. Quando Vou eu já subir. pronuncio, tá. Quando eu pronuncio júri, eu percebo que a sílaba tônica agora não é mais a última, não é juri, já vai ser a penúltima, né? Júri, certo? Que eu conto da direita para a esquerda, né? Do fim da frase para o começo, né? Então, a palavra é júri, certo? Então, a palavra júri é uma palavra paroxítona. Tá, obrigada, Ricardo. A palavra júri é uma paroxítona terminada em i. Então, eu acentuo a sílaba tônica dela, ju, certo? Porque ela termina em i. Ou no plural, júris. Então, quem é acentuado é a sílaba tônica, tá? Não é o final. Na oxítona, eu acentuei a última sílaba porque a tônica delas era a última sílaba, certo? Então, a paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e aí a sílaba tônica é que eu acentuo. Então, eu tenho júri ou júris, desculpa. Aí eu tenho vírus, que novamente é paroxítona, porque a sílaba tônica é no vi, e não na última, não é vírus, mas é vírus. Então, é uma paroxítona terminada em us. Toda paroxítona terminada em us leva acento na sílaba tônica. Por isso que está a sílaba tônica i. A próxima palavra, caráter. Eu tenho 3 sílabas aí, né? Mas quando eu pronuncio caráter, a sílaba mais forte é a penúltima, e não a última. Não é caráter, é caráter. Aí eu tenho uma paroxítona terminada em R. Toda paroxítona terminada em R é acentuada a sílaba tônica dela, tá? Têxtil. Novamente, uma paroxítona terminada em L. Então, eu acentuo a penúltima sílaba, porque ela é tônica. Têxtil. E como o som é fechado, eu coloco o chapéuzinho, que é o acento circunflexo, certo? Tórax termina em X, então leva acento agudo no O, na sílaba tônica, na vogal da sílaba tônica. Sempre a vogal que é acentuada, tá? Hífen, outra paroxítona terminada em N. Hífen é uma paroxítona terminada em N, portanto, ela tem acento agudo no I. Aí, observa aí, hífens no plural não tem acento, certo? Porque não tem na regra aí, não tem paroxítona terminando em NS, só paroxítona terminando em N. Portanto, hífen tem acento, mas hífens não, tá? Embora ela continue sendo paroxítona, que a palavra é hífens e não hífens. Mas a regra não pede para acentuar paroxítona que termina em S, em NS, tá bom? Fórum, paroxítona terminando em UM ou UN, ou NS, desculpa, ou uns, acento agudo no O, na sílaba tônica. Órgão ou órgãos, termina em ãos, acento agudo no O. Ímã ou ímãs, né, termina em an ou ans, acento agudo no I. Aí o PS, bíceps, aí você pode dizer assim, mas não tem 3 sílabas aí? Não,
na regra da língua, esse bíceps, o PS é pronunciado mais rápido e ele faz parte da última sílaba, tá? Aí nós temos a penúltima bi e a última seps, que é rápido, tá bom? A menos que tivesse uma vogal entre P e o S, aí seria uma outra sílaba. Mas, segundo a regra da língua, nós temos só duas sílabas aí, tá? E a mais forte é bi, e termina com PS, portanto, ela recebe acento agudo na penúltima sílaba, tá? Próton, prótons. Demora? Terminação ON, Não, ONS. Oi? pode ir lá. Então, penúltima sílaba é a tônica, portanto, ela é acentuada, tanto próton quanto prótons. Tá ok? Deu para entender o que é paroxítona, irmãos? Hum, Deu para uhum, entender? deu. Quando a sílaba tônica é a penúltima, certo? Uhum. Tá? Tudo ok? Nenhuma dúvida? A imãs, por exemplo, ela termina no ão, né? No tio. É ímã? Hum, Não, é logo depois do ão e do ãos, lá na regra. Lá na tá regra, bom. depois do ão e do ãos, tem ã e ãs. Isso. Bem na regra. Depois do ão e do ãos, tem ã. Não, depois, é a próxima. Só as duas últimas. Lá por Ã causa e da regra ãs. É, ali, né? só aí, ó. Ã e ãs. Se a paroxítona termina em ã, como imã, ou em ãs, como ímãs, ela é acentuada. Tá. Acentuada, tá? No i. Uhum. E se termina em ão ou ãos, como órgão e órgãos, ela também é acentuada, tá? Tá Tem lá certo. o ão e o ãos, né? Órgão, órgãos. É acentuada, tá? É uma Uhum. questão, na verdade, realmente de memorização, certo? Então, quando Uhum. vocês estiverem lendo a Bíblia agora, vocês, conforme vocês forem lendo, abram essa página da apostila, né, e digam, eu vou verificar agora as palavras da Bíblia que são acentuadas, e eu vou começar a verificar. É um monossílabo tônico? É uma paroxítona? É uma oxítona? E vocês vão começar a perceber em que regra as palavras se encaixam. Façam esse exercício quando vocês estiverem lendo a Bíblia, que vocês vão perceber e vão memorizando, certo? Ok. Tá? Então, palavras proparoxítonas, passando adiante. Então, ó, se as oxítonas têm a sílaba tônica na última sílaba, as paroxítonas na penúltima sílaba, as proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, tá? Estou contando sempre da direita para a esquerda. Última, penúltima, antepenúltima. E olha só que fácil. As palavras proparoxítonas, a regra diz que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Opa, eu acho que tá. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Então, eu reconheci que aquela palavra tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, eu coloco acento na sílaba tônica, tá? Seja o acento agudo para o som aberto ou acento circunflexo para o som fechado. Exemplo, fábula. Então, vamos pegar a palavra fábula e lembrar. Qual é a última sílaba de fábula? Lá. Lá. Qual é a penúltima sílaba de fábula? Bu. Bu. E qual é a antepenúltima sílaba de fábula? Fa. Pá. Fa.
Entenderam como se conta? É da última sílaba para a esquerda, né? Lá é a última, bu é a penúltima e fá é a antepenúltima. Aí quando eu pronuncio a palavra fábula, eu noto que a mais forte é a antepenúltima sílaba. Então, se a sílaba mais forte é a antepenúltima, ela é pró-paroxítona, eu tenho que colocar um acento agudo na letra A, certo? Lâmpada, a mesma coisa. A última é dá, a penúltima é pá, e a antepenúltima é lã. A antepenúltima é a mais forte, lâmpada, portanto, ela é pró-paroxítona. Som fechado, coloco o acento circunflexo, chapeuzinho, certo? Médico, mesma coisa. A última sílaba é co, a penúltima é di e a antepenúltima mé. Quando eu pronuncio mé, sílaba é a mais forte, portanto tem que ser acentuada. A mesma coisa com século, a mesma coisa com próximo, e aí a gente chega em paralelepípedo. Confiram aí quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo. Quantas sílabas? Paralelepípedo. 7, né? 7 sílabas. Qual é a última sílaba? Dó. Dó, muito bem. Dó é a última, a penúltima é P e a antepenúltima Pi. Pi, né? Quando eu pronuncio a palavra paralelepípedo, a antepenúltima é a mais forte, né? Portanto, Certo. se a antepenúltima é a mais forte, ela é proparoxítona, portanto, deve ser acentuada, certo? A mesma Aprendi. coisa. Oi? Acentua a Agora, vogal, né? O I, acento agudo, que o som é aberto. mais uma. Antropólogo. Tenho 5 sílabas aí, né? Antropólogo. A última é go, a penúltima é ló, a antepenúltima é pó. E quando eu pronuncio, eu tenho antropólogo. A antepenúltima é a mais forte, portanto, a palavra é proparoxítona. Ela deve ser acentuada, certo? Certo. Esta é a regra das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá, irmãos? Então, na nossa língua, nós vamos acentuar, não importa se a palavra tenha 10 sílabas, né? Ou 7, como paralelepípedo. Elas vão ser ou oxítonas, ou paroxítonas, ou proparoxítonas, certo? Ou monossílabos tônicos, ou átonos, no caso, quando não recebe acentuação, tá? Então, não importa, a palavra pode ter 5 sílabas, 6 sílabas, mas ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, até aí. Não existe acentuação na, antes da penúltima para o início da palavra. Só se ela for paroxítona, no caso, tá? Ok? Deu para entender a diferença entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Depois, com mais calma, vocês vão reler, e aí vocês vão relembrar que isso é matéria lá do fundamental, né? E a gente, do fundamental maior, que eu digo, de quinta a oitava série, geralmente, ou sexta ou nono agora, né? Em geral. Mas a gente começa geralmente lá pelo fundamental menor, né? As primeiras regras, e a gente, aos poucos, vai lembrando, certo? Subindo, passando adiante.
Passando adiante, nós temos a acentuação das letras I e U. Vocês perceberam que a gente falou agora de A, E, O, né? Em, ens, e de algumas lá nas paroxítonas, L, M, etc. assim. Agora nós vamos ver a acentuação das letras I e U. As letras I ou U, quando tônicas, ou seja, quando elas estão numa sílaba forte, elas recebem acento quando são a segunda vogal de um hiato. Então, vamos lembrar o que é um hiato. Hiato é quando eu tenho duas vogais juntas, porém em sílabas vizinhas, ou seja, em sílabas separadas. Mas como é esse negócio de juntas e separadas, né? Mas é quando elas vêm uma seguida da outra, mas elas estão em sílabas diferentes, tá? Formando hiato. Então, só lembrando, hiato é quando eu tenho duas vogais juntas, ou seja, uma seguindo a outra na palavra, mas quando a gente faz a divisão delas, elas ficam em sílabas diferentes, certo? Se elas ficarem em sílabas diferentes, formando hiato, elas são acentuadas. Estou falando do I e do U. Então, vamos ver o exemplo na primeira palavra, a palavra heroína. Vamos conferir quantas sílabas tem. Heroína. Como é que eu confiro o número de sílabas? Cada vez que eu abro e fecho a boca, é uma sílaba, né? Heroína. Cada vez que eu abro e fecho a minha boca, eu tenho uma sílaba. Portanto, a palavra heroína tem quantas sílabas? 3. Quantas sílabas? 4. Né? 4. Heroína. Tem 4 sílabas, né? E aí eu vejo aí que eu tenho um O e um I perto um do outro, não é isso? Só que eles são duas vogais, mas que estão em sílabas separadas. Então, quando eu tenho duas vogais em sílabas separadas, eu tenho hiato. E se o I faz parte desse hiato, ele é acentuado, tá? Então, o O e o I aí estão fazendo um hiato, porque são duas vogais em sílabas separadas. Portanto, o I no hiato é acentuado. Palavra cafeína, 4 sílabas também. Aí eu noto duas vogais, né? Em cafeína, eu noto duas vogais que estão juntas, estão perto, o E e o I, mas elas estão em sílabas separadas, né? Então, se uma delas é... Oi? Formando hiato. Formando hiato. Duas vogais juntas, mas quando eu faço a divisão, elas ficam em sílabas separadas, formam um hiato. Então, o I desse hiato eu tenho que acentuar, tá? Fica cafeína. E irmão, coloque aí, por favor, tire o acento do E, tá? Porque foi erro aqui, a professora devia estar dormindo quando digitou, tá? O acento é só no I, cafeína. O E não tem acento aí, tá? Deixa eu ver se o irmão consegue corrigir aí para mim. Café tem acento, porque é uma oxítona, ou é uma paroxítona terminada em E. Mas cafeína, eu vou ter acento no I, que é a sílaba tônica, e está formando hiato. Dá para corrigir, irmão? Deixa eu ver se dá. Lá no café mesmo. Aí. O E não tem acento. Não vai dar para corrigir aqui, porque está no PDF, vou corrigir no Word. Ah, tá. Eu depois faço a correção, tá? Por favor. Tá, pode deixar. Tá? Então, gente, esse café não tem acento aí, tá? Cafeína, é só no I que está formando hiato. Tá certo? Tá?
Próxima palavra, juízo. 3 sílabas, né? Juízo. Aí eu tenho o U e o I formando hiato. 2 vogais em sílabas separadas. E como o I é tônico, eu acentuo o I, que está formando hiato com o U, tá? Faísca. A mesma coisa, tem 3 sílabas. Faísca. Aí eu tenho a vogal A e o I, formando hiato, que elas estão juntas, mas em sílabas separadas, e o I desse hiato é acentuada. A mesma coisa, contraí-la. O I está formando hiato com a palavra A, em sílabas diferentes, então o I leva acento, ok? A próxima palavra, Grajaú. Eu tenho novamente o A e o U formando hiato, porque são 2 vogais em sílabas separadas. O U desse hiato leva acento. A palavrinha aí, olha só, e vamos lembrar que existe a palavra ai sem acento, né? Ai sem acento é aquela interjeição quando você belisca alguém, né? A pessoa exprime a dor através do ai, né? Esse ai, interjeição, ele é monossílabo, certo? Monossílabo. Ai, não leva acento, porque o i não é tônico. Mas quando eu digo aí, eu abro a boca 2 vezes, né? Então eu tenho 2 sílabas. Aí. E a gente usa muito essa palavra, né? Quando a gente está conversando. Ah, o fulano me contou, aí ele disse assim, assim, assim. Aí eu respondi. A gente usa muito essa palavra aí, né? Ela é uma palavra que forma hiato. Ela é formada por 2 vogais, mas as 2 ficam em sílabas diferentes, formando um hiato. Portanto, o I desse hiato é acentuado. Se não for acentuado, fica ai. Perceberam a importância do acento? Né? E Você está escrevendo. Oi? aí nesse caso aí, que ele não é acento, não leva acento, aí se torna hiato ou não? Não. Quando ele não leva acento, eu tenho a Hiato palavra ai, aí é um ditongo, porque são 2 vogais na mesma sílaba. A gente vai já ver depois o ditongo, tá? tá ok. Só é hiato quando as 2 vogais estão em sílabas separadas, tá? Aí eu quero chamar a atenção aí da importância do acento, porque se eu estou escrevendo um texto e eu quero dizer assim, aí o fulano me relatou tal fato. Se eu não colocar o acento no i, não fica aí, vai ficar ai. Aí a pessoa vai ler, ai, o fulano me relatou tal fato. Fica sem Então, lógica. fica sem lógica, Porque né? tem gente, Eu como tenho, tem gente, irmã, que lê nós, ele lê como nus, e nus como nós. se não for acentuado, fica nos, né? E para ser nós, tem que ser acentuado. Então, é importante a acentuação justamente por isso, né? E a gente vê muito esse ai não acentuado sendo lido como aí, mas não é aí, né? Se não tiver acento, muda a pronúncia, né? Ela se torna um monossílabo, ai, 2 vogais formando um monossílabo, né? Por E exemplo, você aí, ia, ia também são 2 vogais em sílabas diferentes, né? Hiato. Só que aí eu não acentuo, porque o I não está vindo formando seguido, né? Não é seguido daquela vogal. Ela é seguida, mas ela não é a tônica, né? Então, eu não vou acentuar o ia, porque não tem acentuação de hiato terminando em A. Só acentua o hiato as letras I e U nos hiatos,
ok? Próximo exemplo. Professora Raízes. Lilian, Oi? só uma curiosidade. Aqui em Belém tem um supermercado que é Açaí. Sim, A-S-S-A-I. Aí tem sim. o acento no I. Aí o pessoal fica Deveria ter. falando que é açaí. Pois é, exatamente, porque eu já olhei e na placa tem o acento no I, né? Tem o acento no I. Então, é um hiato, né? Açaí. Como a palavra açaí, né? Ele deve ser acentuado, né? E aí as palavras, algumas pessoas olham lá e falam açaí, né? E não é açaí. E é o que a gente chama assim, por exemplo, o açaí é com C cedilha, né? O nosso açaí gostoso, né? Mas eles colocaram com dois S's como uma logomarca, para lembrar a palavra açaí, né? Mas com dois S's. Porém, se eles acentuaram, a pronúncia é açaí. Eles colocaram para ter a ideia do açaí, né? Só que Creio para que não ficar ser cedilha, eles colocaram dois S's lá para ser tipo uma logomarca deles, né? Uhum. Sim, diga. Quem ia Não, tá falar? certo. Não, Não? Tudo ok? Mas tudo foi uma certo. boa lembrança, irmão Ricardo, Pô, a questão do açaí. Porque muitos falam açaí, mas não é açaí, é açaí. Tem o acento agudo lá, que às vezes não parece muito acento agudo, mas é, quando a gente olha direito, né? Raízes, mesma coisa, três sílabas, raízes. Mas eu tenho o A e o I juntas, mas em sílabas separadas, o I é acentuado, tá? Então, essa regra do I e do U, lembrando, quando o I e o U são tônicos e estão em sílabas separadas, formando hiato, elas são sempre acentuadas, tá? tem Porque se não uma acentuar, por exemplo, expressão se aí. não acentuar em heroína, por exemplo, se não acentuar, fica heroína. A palavra não é heroína, não é cafeína, não é juízo. E aí eu lembro da palavra ruim, certo? A Irmão, palavra ruim. Tem gente que fala ruim, não é ruim, é ruim. São duas sílabas, tá? Ruim, não é ruim. Diga, irmão. nós estamos estudando aqui as vogais A e I, né? Só que aqui E o exemplo em cima está dizendo, está falando do I e do U. E nós estamos falando do A e do I. Já viu isso? não, mas olha só, eu estou Que é isso falando aí? de acentuação. Só é acentuada as letras I e U, quando elas formam hiato. Não É, importa se elas estão fazendo hiato com O, hiato com U, hiato com A. é, Por é, exemplo, heroína. entendi Ó, agora. heroína. O hiato é com O, né? Agora. O-I. Mas é o I que é acentuado, entendeu? Ou ele, Cafeína. O como está hiato na é com E. palavra, Oi? Como? é o I e o U, como está na palavra Grajaú. Entendi Sim. agora. O Entendi. I ou o U, certo? Então, É, não importa a palavra que vem, a vogal que vem antes delas, fazendo hiato, tá? certo. O acento é no I ou no U, lá em Grajaú, né? Hum, Baú, por exemplo, a palavra baú, forma é. hiato também, né? Hum, Baú. Então, o U é acentuado, tá? Eu uhum, coloquei só uma com U aí, né? Realmente. É. é. Ó, e juízo, por exemplo. Eu tenho o U e tenho o I, mas o U não é acentuado. Quem está fazendo, a gente está falando da acentuação do I e o U formando hiato. O I é a tônica. Então, Certo. ele é acentuado, tá? Aí existe uma exceção aí embaixo, ó. Uhum, Exceção. O acento não ocorre quando o I ou o tônico formarem sílaba com as letras L, M, N
R ou Z, ou forem seguidos de NH. Então, se eu tiver o I e o U seguido dessas palavras aí, formando hiato com elas, ou depois do hiato, depois delas vierem essas letras, aí eu não acentuo o I nem o U. Por exemplo, adail, eu tenho aí o A e o I, não tenho? Né? Então, pela regra, o A e o I são hiatos. Então, se eu fosse seguir aquela regra lá de cima, eu teria que acentuar o I, né? Só que que ela faz parte da exceção. Depois do I vem um L. Então, se depois do I vier L, ela não é acentuada, tá? Porque o L já engloba já dá a tonicidade, adail, tá? Então, aí eu não acentuo, tá? Ruim, por exemplo, ruim. Eu tenho o U e o I formando hiato, mas depois do I vem o M, que eu acabei de falar agora, né? Ruim. Então, o M já forma uma nasalização, já contribui para dar a tonicidade, né? Para tornar a sílaba tônica. Então, esse I não é acentuado, tá? Contribuinte, a mesma coisa. Eu tenho hiato no U e no I, mas depois do I vem um N, como diz a regra lá. Se vier um N depois do I, o I não leva acento. Retribuirdes, a mesma coisa. Tenho hiato do U e do I, mas depois do I tem um R. Então, de acordo com a regra, se depois do I tiver um R, o I não é acentuado. A mesma coisa, raiz, vem um Z, então o I desse hiato não é acentuado. E a mesma coisa se depois do I vier um NH, como em rainha e como em moinho. Se vier NH depois do I, o I não é acentuado, certo? Ok? Então, essas são as exceções do I e o U quando formam hiato. Tem a regra geral lá em cima, né? Mas existem essas exceções quando o I vier seguido dessas letras, né? O I ou o U seguido dessas letras, ele não é acentuado, tá? Ok? Deu para lembrar o que é hiato, né? Duas vogais juntas, mas em sílabas separadas, tá? Aí, seguindo adiante, opa, mexi aqui no meu computador. Seguindo adiante, nós temos aqui, conforme o novo acordo ortográfico. Em 2016, teve um novo acordo ortográfico, né? E conforme esse novo acordo ortográfico, algumas palavras não são mais acentuadas, tá? Então, não são mais acentuados. Letra A, nós temos aqui A, B, C, D, até o E. Então, é importante lembrar essa parte aqui das palavras que não são mais acentuadas conforme o novo acordo ortográfico, tá? Os ditongos abertos, vamos lembrar primeiro o que é um ditongo. Ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, tá? Agora nós falamos de hiato, que são duas vogais em sílabas separadas. Elas vêm juntas, uma seguida da outra, mas sílabas separadas. Os ditongos são duas vogais na mesma sílaba, tá? Então, o que é que diz a primeira regra aí do novo acordo? Os ditongos abertos, ei, el, oi, eu falo aberto, né, porque tem ei, eu, oi, que são fechados, mas se os ditongos abertos, ei, el, oi, aparecerem nas paroxítonas, eles não são mais acentuados como antes, tá? Que, por exemplo, a palavra ideia, I, ei, a, eu tenho três sílabas, né? E na sílaba eu tenho ditongo, o E e o I formando ditongo.
Antes do acordo, ideia levava acento agudo. Mas aí, quando os gramáticos se reuniram, como sempre, esses gramáticos se, se reúnem, fazem umas mudanças, mas essas mudanças, na verdade, foram feitas com gramáticos de todos os países que falam a língua portuguesa, de forma a unificar as regras, tá? Então, por isso que houve umas mudanças. Então, perceberam que ideia nem precisa de acento, porque a própria pronúncia já mostra que TEI é a sílaba tônica, né? Então, ideia tem o ditongo EI, plateia tem o ditongo EI, Coreia tem o ditongo EI, aberto. Então, não são mais acentuados os ditongos abertos, EI. Ditongo OI, boia, heróico, paranoia, asteroide, não são mais acentuados, tá? Assembleia, também era no caso do EI. Eu esqueci de colocar com EL. Não lembro de algum agora, mas o EL também, nos ditongos, não são mais acentuados, tá? Diferente de CEL. CEL é monossílabo, tônico, e ele continua com acento, tá? Então, os ditongos abertos. Apareceu numa palavra os ditongos EI, EL, OI, abertos, nas paroxítonas, eles não são mais acentuados, tá? Nas paroxítonas. Lembra que as paroxítonas é aquelas que têm a penúltima sílaba acentuada. Como todas aí estão na penúltima sílaba, tá? Assembleia. A última sílaba é a penúltima é EI. Então, os ditongos abertos EI, EL, OI não são mais acentuados, tá? Letra B. As formas plurais dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados também não são mais acentuados. Só um minutinho. Molhando a garganta aqui. O que são as formas plurais? A terceira pessoa do plural, né? As formas plurais, terceira pessoa do plural, dos verbos crer, dar, ler, ver, e seus derivados não são mais acentuados. O que são derivados? Por exemplo, o verbo ver. Rever é outro verbo que é derivado de ver. Ler, reler é derivado de ler. Alguns têm derivados, outros não, tá? Então, os verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados, quando aparecem na terceira pessoa do plural, eles não são mais acentuados. Desculpa. Antes do acordo, eles levavam acento circunflexo na primeira vogal. Então, antes do acordo, creem tinha acento circunflexo no primeiro E. Mesma coisa, deem, leem, descreem, releem, reveem. Tinha acento circunflexo, mas depois do acordo, este acento saiu, tá? Estes verbos aí não levam mais acento circunflexo na terceira pessoa do plural, certo? É uma questão de memorizar, tá bom? Certo. Letra C. As vogais tônicas I, EU, lá vem o I, EU de novo, né? Nas paroxítonas, se elas vierem depois de ditongos, elas não são mais acentuadas, tá? Então, vamos ver o exemplo aí. Feiura. Ó, eu tenho feiura. Peraí, o U formando hiato não era para ser acentuado? Era, né? Só que a regra diz que se ele vier depois de um ditongo, eu tenho ditongo na sílaba anterior, o E e o I, né? Fei,
tem um ditongo aí, né? Fei-u-ra. Então, se esse U do hiato vier depois de um ditongo, eu não acentuo, certo? Mesma coisa, bai-u-ca. Eu tenho hiato novamente, né? O I e o U formando hiato. Só que esse U vem depois de um ditongo, do bai. Ai. Ai é um ditongo. Então, se o U vem depois de um ditongo, ele não é acentuado, tá? Vamos ver o I. Cal, I, lá. Cal, I, lá. Eu tenho o I tônico, mas ele vem depois do hiato, do ditongo ao. Então, se o I vem depois do ditongo, ele não é acentuado, tá? A última palavra, mal-ismo. Mal-ismo. Eu tenho I formando hiato com O, só que esse I vem depois do ditongo ao. Então, se o I e o U vierem depois de um ditongo, ele não é acentuado, tá? Caiu o acento do I e do U nas paroxítonas quando eles vêm depois de ditongos, tá ok? Ó, não se preocupem que determinadas regras a gente não vai estar cobrando assim na prova, quando a gente perceber que é muito complicado, Precisaria porque mesmo. o que a gente quer é que vocês tenham material e entendam, né? Eu tenho ditongo aí, mas eu tenho o I e o U, que eu acabei de ver ainda agora, que todo o I e o U, quando formam hiatos, tem que ser acentuado. Só que aí, de acordo com o novo acordo, se eles vierem depois de um ditongo na sílaba anterior, ele não é acentuado, né? Então, é muita coisa assim para fixar em cima da hora em pouco tempo, né? Mas a regra, pelo menos quando vocês forem ler, aí dá para ir verificando com mais calma, certo? Vamos para o item D. O item D diz: as paroxítonas terminadas em ou, perdoo, desculpa, enjoo, vou, corou, perdoo. Ó, eu tenho aí paroxítonas, né, terminadas em O. Enjoo, vou, coroo, perdoo. Então, se as paroxítonas terminam em O, em dois Os, eu não acentuo mais esses dois Os, tá? Que antes tinha acento em enjoo, no voo, corou, sempre tinha um acento circunflexo no primeiro O das duas. Mas agora, de acordo com o novo acordo, não tem mais acentuação nas paroxítonas que terminam em OU, tá? O que elas são paroxítonas? A última sílaba é O, enjoo. A última sílaba é O, a penúltima é JO e a antepenúltima é EN. Então, eu tenho enjoo. Paroxítona terminada em O não são mais acentuadas, tá? Então, aí a gente já percebe logo de cara, enjoo, vou, corou, perdoo, essas palavras não são mais acentuadas, tá bom? Ok. Acentos diferenciais que caíram também, de acordo com o novo acordo ortográfico. O que é um acento diferencial? É um acento que serve para fazer diferença, né? O nome está dizendo, né? Acento para fazer diferença. Então, vamos ver lá. O acento diferencial deixou de ser usado em paroxítonas homógrafas. O que são homógrafas? São palavras que têm a mesma grafia, mas apresentam significados diferentes, tá? Então, palavras homógrafas, palavras que têm a mesma grafia, a mesma escrita,
mas apresentam significados diferentes. Então, vamos ver o exemplo aí embaixo, né? Nós temos duas palavras homógrafas aí, para e para. Então, uma em cima da outra aí. Tem alguma diferença de escrita entre essas duas palavras? Não, né? Só que eu posso usá-las como verbo ou como preposição. Ou seja, elas têm a mesma escrita, mas elas têm significados diferentes. Vamos ver o primeiro exemplo. O carro para nesta cidade. Eu sei que verbo é uma palavra que indica a ação, né? Qual é a ação deste carro? É a ação de parar. Então, aí, nesse exemplo, eu estou usando a palavra para como verbo, certo? No outro exemplo, eu tenho a mesma palavra para, mas eu vou usar como preposição, que é a palavra que liga termos. Vamos para casa. Então, aí, nesse segundo exemplo, a mesma palavra, escrita igualzinha à outra, está com um significado diferente. Ela está funcionando como uma preposição, certo? Então, aí eu tenho paroxítonas homógrafas. Eu tenho a mesma palavra, né? A mesma escrita, mas os significados são diferentes. O que é que acontecia antes? Antes do acordo ortográfico, vamos ler aí embaixo. Antes do acordo ortográfico, a flexão do verbo parar era acentuada para que fosse diferenciada da preposição para. Então, eu acentuava o verbo. Antes do acordo ortográfico, ia ter um acento agudo lá em para. Depois do acordo, ambas são escritas sem acento. Então, depois do acordo, eu não preciso mais de acento no verbo parar. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que o contexto da frase vai me dizer quando é verbo e quando é preposição, certo? Vamos ver o exemplo aí embaixo. Subindo aí a tela, a gente tem, antes do acordo ortográfico, ó, vocês vão perceber no exemplo que antes do acordo ortográfico, o verbo parar tinha acento na terceira pessoa. Então, como é que ficava o exemplo? Ele sempre para nessa loja para comprar chiclete. Ele fez a ação de parar, né? Então, aí é verbo. Então, antes do acordo ortográfico, o verbo era acentuado, verbo parar. Depois do acordo ortográfico, este acento saiu. Então, como é que fica a frase agora? Ele sempre para nessa loja para comprar chiclete. O verbo deixou de ser acentuado, tá? Então, antes ele era acentuado para diferenciar da preposição para. Mas depois do acordo, compreenderam que, olhando a frase, o aluno vai perceber se é verbo ou se é preposição, né? E quando eu digo, como aí, depois do acordo, ele sempre para nessa loja para comprar chiclete, eu entendo que este para é um verbo porque é uma ação, certo? Então, ele não é uma preposição. Então, não preciso do acento para fazer a diferença, porque o próprio contexto da frase me diz que ele é um verbo, que é uma ação, tá? Próximas palavras homógrafas. A palavra pelo, substantivo, e pelo, preposição. Elas são iguaizinhas, né? Escritas da mesma forma, mesma grafia, por isso elas são homógrafas. Homo, mesmo grafo, grafia. Mesma escrita, pelo substantivo, pelo preposição. O pelo do gato é marrom. Olha, o artigo na frente já me diz que eu tenho um substantivo, né? O pelo do gato é marrom. E pelo é o nome dado para
penugem do animal, né, do gato. Então, eu tenho aí a palavra pelo como substantivo. E embaixo, eu tenho a palavra pelo como preposição, ligando termos, né? Vamos entrar pelo corredor. Esse pelo de baixo não é substantivo, é uma preposição, certo? Antes do acordo ortográfico, o substantivo pelo era acentuado para diferenciar da preposição pelo. Depois do acordo, ambas são escritas sem acento. Então, vamos ver no exemplo aí. Antes do acordo ortográfico, como é que ficava o pelo? Passei a mão pelo pelo do cachorro. Ó, as duas palavras foram colocadas juntas, para vocês perceberem que a primeira é preposição e a segunda é substantivo. Antes do acordo, no segundo pelo usava acento circunflexo. Ah, porque é substantivo, então para diferenciar da preposição, vamos colocar o substantivo. Mas depois do acordo ortográfico, saiu o acento do pelo substantivo, porque pela frase dá para você entender, né? Passei a mão pelo pelo do cachorro. Qual é o substantivo? É claro que é o segundo, né? Pelo é uma preposição de ligação aí, né? Está ligando o termo. E pelo do cachorro é o nome da penugem lá dada para o cachorro. Então, não precisa mais de acento entre pelo, preposição, e pelo substantivo, tá? Então, palavras homógrafas são essas. Para e para verbo, para preposição, pelo substantivo, pelo preposição. São palavras que são escritas iguaizinhas, mas têm significados diferentes. Tá ok? Não tem nada aí. Eu caí no chão. Tá. Tipo, Próxima regra. Trema. Outra coisa que, de acordo com o novo acordo, também caiu, deixou de existir. O trema, tá? Depois do acordo, o uso do trema, o que era o trema? Aqueles dois pontinhos em cima do U, né? não. O uso do trema foi suprimido, ou seja, desapareceu em palavras portuguesas ou aportuguesadas. Por exemplo, antes do acordo, a palavra linguiça. Aí vamos entender para que era o uso desse trema, desses dois pontinhos em cima do U. Ele servia para mostrar que o U era pronunciado, né? Não é linguiça. Linguiça, às vezes, é criança que chama, eu quero a minha linguiça, quero comer linguiça. O U é pronunciado nessa sílaba, né? Linguiça. Você percebe bem o U. Então, antes do acordo, toda vez que o U fosse pronunciado na palavra, colocavam dois pontinhos em cima. Estão vendo aí, né? Dois pontinhos em cima do U. Mas depois do acordo, caiu. Esse trema foi tirado. Porque só chama linguiça na língua quem não conhece mesmo ou quando é criança, né? Porque todo mundo pronuncia linguiça, né? Dá para perceber que o U é pronunciado, então não precisa de trema. A mesma coisa, enxágue, né? O U é pronunciado, então saiu o trema, hoje em dia é sem U, fica enxágue. Agora, no A continua, né? Enxágue, equino, o U recebia trema, mas agora não recebe mais. Equino, dá para perceber o U pronunciado. A mesma coisa, frequência, não se usa mais com trema, mas a palavra continua a mesma, frequência. Assim como linguística, que não tem mais trema, né? E bilíngue.
que também não tem mais trema. É tudo sem trema. E outras palavras aí que vocês perceberem na sílaba G-U-E, Q-U-E, Q-U-I, quando o U é pronunciado, ele não usa mais trema, porque tem palavras que são escritas com Q-U-E, mas não é pronunciado. Por exemplo, a palavra quero. A palavra quero tem o Q-U-E na palavra, né? Mas não é quero, é quero. Então, aí eu não uso trema mesmo, não havia necessidade de trema antes para dizer se ele era pronunciado ou não, porque a própria pronúncia a gente sabe que o U não é pronunciado. Mas nessas aí, todas, se você pronunciar, você vai ver que o U, ele é pronunciado, tá? Você pode até fazer aí agora o exercício e perceber. Linguiça, enxágue, equino, frequência, linguística, bilíngue. Então, nessas sílabas, o U é pronunciado. Então, mas eu não preciso mais colocar o trema para indicar que ele era pronunciado, tá? Isso, de acordo com o novo acordo, esse trema caiu das palavras, saiu. Ele só se mantém, como diz aí embaixo, trema mantém-se apenas em nomes próprios estrangeiros ou em palavras deles derivadas. Porque nome próprio, gente, nome próprio não muda, né? Miller, aí no caso, Miller, continua com trema, e Milleriano, que deriva dele, Hübner e Uberiano, que também deriva dele. Então, nomes próprios estrangeiros, ou as palavras que derivam deles, se o nome próprio estrangeiro é com trema, ele continua com trema, assim como os derivados dele também, tá? É o único caso onde o trema se mantém, que o nome próprio a gente não muda. Aquela pessoa que foi, por exemplo, existem nomes próprios que antes levavam acento, hoje em dia não levam mais. Mas se você foi batizado, foi registrado, se no seu registro seu nome leva acento, você vai levar o acento no seu nome para o resto da sua vida, tá? Porque é nome próprio, tá? Então, o trema só permanece nos nomes próprios estrangeiros ou as palavras que derivam deles, tá? Nas outras, onde o U é pronunciado, não precisa mais colocar. Ele já foi suprimido, certo? Deus nos abençoe. Tem algum acento aí? Não, porque nenhuma delas fazem parte de alguma outra regra, embora todas tenham sílaba tônica, né? Mas elas não estão encaixadas em nenhuma regra, não tem necessidade de acento. E Deus nos abençoe, eu estou só usando o final da apostila, né? Para pedir que Deus nos abençoe, para que nós possamos entender, memorizar, internalizar aquilo que foi falado durante este módulo e que seja bênção na vida realmente de todos nós, daqueles que vão estar à frente, daqueles que vão estar escrevendo e daqueles que podem não estar à frente, mas vão levar o resto da sua vida, né? Em qualquer lugar. Entendeu? Oi? Alô? Alguém está falando? Então, eu passo a palavra agora. Muito obrigada novamente pela atenção de vocês. Eu retorno a palavra para o irmão Ricardo, que vai fazer o fechamento. Só um instantinho. Eu queria sim, falar. Desculpa, auxiliadora, eu esqueci que tu ias falar. Importância, não. Eu também queria dar um fechamento também aí com vocês, de dizer que os irmãos estão lidando quase que diariamente com a palavra de Deus, colocando essas palavras nos seus esboços,
pregações, né? Então, hoje nós vimos aí várias palavras que, através dos acentos ou não, elas precisam ser bem pronunciadas. E a Bíblia é cheia dessas palavras, né? Tem algumas que a gente tem, com certeza, problemas em pronunciar. Então, a minha dica é que você possa realmente tomar a palavra de Deus a sério, prestando atenção no conteúdo, porque você está transmitindo a palavra, e a palavra dele é séria, né? Então tem que ser bem realmente colocada para não dar um duplo sentido no momento que você está falando. Então, minha recomendação é que você possa realmente fazer o seu esboço antes de pregar, antes de divulgar, antes de sair para fazer evangelização, né? Você senta e você realmente pega um pouquinho do seu tempo e fica pronunciando essas palavras para você mesmo, né? Ou em casa, para alguém. Repita o texto bíblico em alta voz, quantas vezes forem necessárias, né? Ouvindo a sua voz para ver se as pronúncias estão saindo realmente corretamente, né? Cuidado com o uso, né, das gírias, não ultrapassar, não as piadas, né, assim, que às vezes utilizando com ilustrações, como ilustrações, então a gente tem que ter muito bom esse critério, né, de não estar utilizando, né, naquele momento, às vezes, de você quiser passar aquilo que a palavra de Deus não diz, tá? Então, minha dica sempre foi essa, nesses momentos, né, quando você tem realmente aí a incumbência, o privilégio de estar transmitindo a palavra de Deus, tomar esses cuidados, né? Ver a que ela se destina, que povo, a que igreja, as circunstâncias que ela foi escrita, aquele texto. Então, é uma infinidade, né? A gente poderia até, outro momento também, colocar algumas coisas assim, bem práticas, para que uma relação de coisas bem práticas na condução, né? Na produção da sua pregação. Então, eu quero agradecer também pela oportunidade, né, algumas aulas nós estivemos aí na frente também, né, então eu quero agradecer a oportunidade ao Ricardo, ao ITG, a Lília também nos acompanhando, né, graças a Deus, chegamos, e a você também, aluno que está aí nos ouvindo, né, que você possa estar utilizando, como foi dito ainda agora, reler essa apostila, ouvir os áudios, né, das aulas que estão sendo ali bem explicadinhas, bem explicado ali, é espetacular, né, a Lília está dando aí bem enunciado, bem mastigado aí, essa parte aí da gramática, né. Então, eu quero agradecer e estamos à disposição, nos colocamos à disposição, se você quiser novamente estar transmitindo as suas dúvidas através do Zap, telefonema, quando a gente se encontra por aí, né, não tenha vergonha. Então, fica aí o meu recado. Muito obrigada. Ricardo. Ok, obrigado, professora Lília, professora auxiliadora, e o nosso professor Alberto, né? Sim. O professor Alberto, que deu essa força aí para a gente nas aulas, tá? E é isso, e é realmente isso que a professora, a auxiliadora falou, né? A nossa língua, ela é muito rica, né? Isso foi só uma palhinha, né? Chegou Verdade. mas o objetivo realmente é esse, é que a gente aprenda a falar e a escrever, a gente que está à frente aí das nossas igrejas, preparando a apostila, preparando estudo, transmitindo, que a gente se aproxime o mais que podemos do ideal, né? Aí da questão da nossa gramática, tá? Então, muito obrigado, professora Lília, professor auxiliadora, professor Alberto, aqui por essas aulas, né?
E Disponham sempre. a nossa apostila aqui, eu vou fazer só aquela correçãozinha lá e vou enviar para vocês. Como eu falei, vai ficar disponível no nosso site. Você querendo para alguma coisa, pode me pedir que eu envio, tá? E as aulas também, que vão ser enviadas, os vídeos das aulas, tá? Sobre a nossa prova, vai ser preparada a prova para você acreditar esse módulo aqui, tá? A gente vai colocar pendente lá no seu histórico, lá no site, até que chegue a nota das professoras, para a gente colocar lá. Enquanto não chegar, vai ficar pendente lá no seu histórico, tá certo? Bem, então a gente encerra aqui a aula, esse módulo, tá? Eu vou pedir que não saia, tá? Não saia, que a gente tem algo para conversarmos depois. Mas eu queria fechar essa parte aqui. Deixa eu ver. Eu queria pedir para o Marcos. Marcos está aí, o Marquinho Castanhal? Estou aqui. Você pode orar, meu irmão, por nós aí, agradecendo a Deus por esse módulo que foi dado, agradecendo ao ITG esse ano também, né, que a gente vai estar encerrando também aqui o ano, o nosso ano letivo, né, assim que fala, nosso ano letivo, né, vamos estar encerrando. Então, agradeça, meu irmão, agradeça a Deus, aí ao Senhor, e que próximo ano todo mundo animado aqui para continuar aqui o nosso curso, tá? Pode orar por nós, Marcos, por favor? Ok. Nosso glorioso Deus e eterno Pai, somos muito agradecidos em nome de Jesus por essas aulas tão bem explicadas e participativas, que envolve, meu Deus, todo o amparo da Tua Palavra, que nos leva, meu Deus, a compreender tudo aquilo que a gente precisa falar com exatidão. Sabemos que não somos perfeitos nessa área, mas entendemos que o Senhor tem nos ajudado a como fazer isso da melhor maneira possível, e principalmente com o Teu Santo Espírito. Muito agradecido pela vida de cada um dos irmãos que tiveram essa oportunidade de aprender e de ter esse convívio, meu Deus, com os ensinos. Ser gratos muito pela vida da irmã Lília, da irmã Auxiliadora e do pastor Alberto, que tiveram uma cooperação muito importante na vida de cada um de nós, e isso com certeza vai nos ajudar a compreender muito a importância dessa língua tão boa que a gente precisa descobrir ainda mais e mais, que é a língua portuguesa. Mas olhando também a necessidade de que o mais importante é o discernimento da Tua Palavra dentro dessa explicação. Que bom, meu Deus, a gente poder ter esse privilégio de poder ter essas aulas tão qualificadoras, que nos levam verdadeiramente a compreender tudo aquilo que a gente estava até precisando compreender e entender. Que ensino bom. Só temos mesmo que agradecer ao Senhor pela grande oportunidade de poder ouvir 3 pessoas que foram trabalhadas e ensinadas pelo Senhor a nos também ensinar. Que bom, meu Deus. Essas aulas vão agora trazer-nos saudades, mas com certeza o que fica é o grande aprendizado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.